Irmãos, eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, texto conhecido de todos, muitos conhecem de cor, capítulo 28, versos 19 e 20, para falarmos sobre o nosso trabalho missionário. Na minha versão, a NVI, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pelo privilégio de termos a Tua Palavra. Nós somos vasos imperfeitos, mas queremos que o Senhor nos use nesta manhã com o poder do Teu Santo Espírito, para edificarmos a minha vida e a vida dos irmãos que aqui estão. Fazemos essa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Gostaria de falar hoje sobre a visão missionária. Domingo passado, os irmãos ouviram aqui um missionário lá do Piauí, da Junta de Missões Nacionais, abordando um aspecto micro, né, do nosso trabalho missionário. Ali numa cidade, no interior do estado do Piauí, contando das suas experiências, os irmãos puderam entender como é que as coisas funcionam lá na periferia, lá na micro-região onde alguém está pregando o Evangelho. Mas eu gostaria de iniciar esta mensagem hoje falando também do aspecto macro de missões, para que os irmãos tenham uma ideia de tudo aquilo que nós fazemos, nós batistas. Quando eles dizem assim, eu sou missionário dos irmãos, é preciso que nós entendamos o que eles estão dizendo. Quando nós contribuímos com nossos dízimos, uma parte desse dízimo vai sendo direcionada para a nossa Convenção Batista do Amazonas. E uma parte desse recurso vai para a Convenção Batista Brasileira. E na Convenção Batista Brasileira, assim como aqui na Convenção Estadual, existem as áreas missionárias que utilizam grande parte desses recursos. E um pedacinho vai lá para a Aliança Batista Mundial. Ou seja, quando nós damos o nosso dízimo aqui, nós estamos contribuindo para o trabalho de evangelização no mundo inteiro. Mas também, quando chega em março, nós temos a oportunidade de dar uma grande oferta para missões mundiais, para sustentar os missionários que estão em outros países. No mês de junho ou julho, dependendo do mês que a Convenção Estadual escolhe, nós temos a nossa campanha de missões estaduais, onde podemos contribuir para o sustento dos obreiros que trabalham no Amazonas, daqueles que estão próximos de nós, que até muitos deles nós conhecemos. E quando chega em setembro, na campanha de missões nacionais, nós podemos contribuir para que mais missionários preguem o Evangelho no solo brasileiro e também sejam executados projetos grandiosos para alcançar muitos rincões da nossa pátria, em projetos que não podem ser feitos por uma igreja apenas, mas que precisam de uma coordenação maior, e isso é feito através da Junta de Missões Nacionais. Então, este texto da Palavra de Deus, quando diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, nós podemos dizer que, em parte, nós já estamos cumprindo isso, quando damos a nossa contribuição. Mas, na época do pastor Chinchak, quando ele dirigiu a Junta de Missões Mundiais, há cerca de 30, 40 anos atrás, mais ou menos, ele começou um outro tipo de contribuição, que é a adoção missionária. Ou seja, além daquela oferta que a igreja levanta nesses meses que eu mencionei, cada crente poderia adotar um missionário especificamente para ajudar no sustento dele. E ele fez isso para que a obra missionária pudesse alcançar mais países do que alcançava até então. E eu me lembro que, mais ou menos em 1993, 94, 95, esta igreja tinha um projeto de sustentar 30 missionários dentro desse projeto de adoção. A maioria na Índia,
outros em Cuba. E por que dava para alcançar todo mundo? Porque o salário mínimo nesses países era tão baixo que aquilo que nós ganhávamos, né, até uma criança ganhava para comprar um picolé, coisa e tal, dava para ajudar a sustentar um missionário nesses países. Então, é outra maneira de participar. E é por isso que o missionário, no domingo passado, ele disse assim, olha, quem quiser adotar, preenche essa ficha, aí você vai dar um valor mensal para ajudar no sustento de um determinado projeto ou de um determinado missionário. Pois bem, amados, se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos ver que nós temos muitas experiências exitosas para nos alegrarmos, para comemorarmos hoje, no Dia de Missões Nacionais. Um dos privilégios que eu tenho na vida são as minhas recordações, pessoais e fotográficas. Aqueles que me conhecem aqui já ouviram algumas histórias, mas ainda tem muita história para contar, né? Quando eu comecei a trabalhar oficialmente, vamos dizer assim, de carteira assinada, com 14 anos de idade, naquela época podia, não era menor aprendiz, era trabalhador mesmo, né? Eu fui trabalhar na Justiça Comum, lá na 5ª Vara Cível, né? Que o escrivão era o seu Altino e a subescrivã era a Edna Barreto, que ainda está viva, inclusive. E o meu primeiro trabalho foi começar a juntar dinheiro. Depois de alguns meses, eu fui trabalhar no escritório de advocacia e eu pensei que ia ganhar mais, mas não fui não. Acabei indo para ganhar a mesma coisa. Mas aí eu descobri uma maneira logo de ganhar dinheiro. Eu vi aqui o advogado lá, doutor Manuel Otávio, você conhece, né? Lembra dele, né? Aí ele mandava lavar o carro dele na rua. E eu disse para ele, ô doutor Manuel, o senhor não quer que eu lave o seu carro, não? O carro chique daquela época era um Fusquinha, né? E aí, se quiser, você lava. Então, bem, era um dinheirinho a mais. Tudo para comprar uma bicicleta, para poder eu não ir mais de ônibus para o trabalho, poder ir com uma bicicleta, né? Alguns sabem que essa bicicleta foi roubada 3 vezes e recuperada 3 vezes. Mas logo em seguida, irmãos, eu comecei a juntar dinheiro para comprar uma motocicleta. Até hoje, minha carteira diz que eu sou motorista de automóvel e motociclista. Mas o meu terceiro sonho era ter uma máquina fotográfica, e das boas. Aí eu fui lá na Monteiro e comprei. Então, eu tenho muitos registros, desde 1970, 71, porque a máquina que eu comprei me ajudou a fazer esses registros da minha vida, da vida dos parentes, aqui até da igreja. Amados, e a igreja sempre teve um fotógrafo espetacular aqui, chamado Ornan Bugalho Correia, que teve um cuidado extraordinário também em fazer os registros desta igreja. E nós temos, talvez no Brasil, o melhor registro fotográfico de igreja, por causa desse trabalho dele. Até as fotos do início do século XX, 1900, 1901, ele reproduzia as fotos, fazia o negativo. Eu já mostrei para os irmãos aqui, num dia histórico, o negativo de vidro, né? Como é que era feito o negativo naquela época. E essas fotografias, irmãos, da igreja, me ajudam a lembrar o seguinte. Em 1965, nós realizamos essa campanha que nós estamos repetindo agora. Cristo, a única esperança. Irmão, foi algo que abalou, assim, o Brasil inteiro. As estradas, onde tinha um morro, alguém ia lá e pintava, Jesus Cristo, a única esperança. Os caminhões com faixa, Jesus Cristo, a única esperança. Os crentes com bandeirola nas suas casas, Jesus Cristo, a única esperança. Flâmulas dentro de casa, Jesus Cristo é a única esperança. Folhetos dizendo Jesus Cristo é a única esperança. Foi algo tão maravilhoso que eu me lembro, nós temos fotos aqui na igreja, do Maracanã lotado para ouvir a mensagem do Evangelho, numa época em que não tinha esse limite, não. Era uma época em que o Maracanã podia suportar até 130, 140 mil pessoas, e dentro do gramado alcançava 200 mil pessoas. Então, são coisas grandiosas. Essa igreja aqui fez uma passeata na cidade inteira, aqui descendo a Getúlio Vargas, indo pela Eduardo Ribeiro, passando pelo Boulevard Amazonas,
com caminhões, com tudo, as pessoas penduradas, moto, carro, a pé, para mostrar que Cristo é a única esperança. Mas isso ainda pode ser feito hoje, não dessa maneira, porque agora muitas dessas coisas são diferentes, mas nós ainda podemos ser tão eficazes quanto fomos no passado. Essa campanha foi tão grandiosa, eu não sei se desligando esse aparelho se melhora. Ah, é do hospital? Glória a Deus, então. Alguém está sendo socorrido, recebendo oxigênio, então esse barulho não vai nos incomodar. Sabemos que alguém está sendo abençoado por esse barulho, né? Amados, essa campanha foi tão espetacular que ela alcançou toda a América. E houve a campanha das Américas para que o Evangelho fosse anunciado. Existem países que foram alcançados nesse momento, porque o povo brasileiro entendeu que Cristo era a única esperança. Uma ideia que nasceu na mente de muitas pessoas, mas principalmente de um obreiro chamado Rubens Lopes, que era um pastor que era extraordinário no sermão. Irmãos, eu vi o irmão Rubens Lopes pregar 1h50. Mas em São Paulo, ele tinha um programa de rádio em que ele fazia sermões de 8 minutos. Então ele pregava qualquer tempo, não tinha limite para ele. Se dissesse que tem 1 minuto para pregar, ele pregava em 1 minuto. Eu fiquei um pouco frustrado, que uma vez eu fui lá na igreja dele, e eu disse, hoje eu vou ouvir o Rubens Lopes, deve pregar um sermão de pelo menos 1 hora. Naquele dia ele pregou 8 minutos. Mas era só filé. E esse homem extraordinário moveu o Brasil para que nós anunciássemos Cristo a única esperança. Campanhas, orfanatos, operações trans, essa transamazônica alcançada de ponta a ponta com a mensagem do Evangelho, quando não tinha nem asfalto, não tinha nada, abrindo a estrada, os batistas entrando lá. Irmão Joel ainda deve guardar sua camisa aí da trans. Eu tenho fotos desse momento. Então, amados, nós já realizamos coisas maravilhosas e podemos continuar realizando coisas maravilhosas. Hoje em dia, irmãos, o irmão Ezequiel já mencionou, um dos trabalhos mais espetaculares que nós batistas realizamos é o trabalho das Cristolândias. Eu já ouvi testemunhos de pessoas drogadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Hoje alguns já são até missionários, pastores. Por quê? Porque nós resolvemos fazer um trabalho com pessoas que a sociedade rejeita, que ninguém quer perder tempo. O pastor Fernando uma vez foi chamado lá em São Paulo pelo governador atual, no início da gestão, para explicar o que era feito nas Cristolândias. Ele foi lá, explicou coisa e tal, e apresentou um plano de como o governo poderia fazer aquilo. Mas eles não fizeram. Porque, sabe por quê, irmão? Porque para meter a mão nessa cumbuca, não dá para ser só projeto de governo. Tem que ser projeto de vida, de pessoas que amam quem está sofrendo, quem está sendo derrotado pelas drogas. E por quem tem a mensagem que transforma vidas, que é Jesus Cristo. Não é remédio que vai curar, é o poder transformador do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus. Mas nós temos outros projetos hoje em dia, irmãos. O Nordeste, com projetos sertanejos. Aqui na nossa região amazônica, Amazonas, Pará, Acre, com o projeto Ribeirinhos. Quantos ribeirinhos estão aí? Irmãos, não é gente velha não que está pregando o Evangelho. Quando os irmãos veem essas formaturas de radicais, são os nossos jovens que estão pregando o Evangelho, passando 1 ano, 2 anos, em cada comunidade, em cada vila, para pregar o Evangelho, para que alguém ouça a mensagem de salvação. Eu fico animado, eu fico entusiasmado quando eu vejo isso, porque não são apenas aqueles missionários que se sentem vocacionados, parece que receberam uma ordem lá de cima especial para ir. Não, irmãos, são pessoas comuns que às vezes pensam assim, eu vou dedicar 1 ano da minha vida para pregar o Evangelho nesse lugar, e se preparam e vão para lá, prepara 3 meses e vai para lá. O nosso pastor que tivemos aqui, o pastor Dinê, foi despertado numa dessas. Tinha um projeto lá na África para participar de um projeto radical, e ele foi no Radical África, e quando chegou lá, disse, por que eu vim aqui só fazer um trabalho de alguns meses? Por que eu não posso
dedicar a minha vida a isso. E ele passou vários anos aqui conosco, mas agora é missionário lá em Portugal. Amados, além desse projeto dos radicais, agora esta semana passada, e apresentado no dia 10, lá em Santa Bárbara do Oeste, foi apresentada a Carreta do Sertão. Irmão, a Carreta do Sertão é para dar assistência para as pessoas necessitadas. Ela vai para aqueles lugares onde não tem médico, onde não tem assistência de nada, e vai para lá com dentista, com tudo, para cuidar daquelas pessoas. E é por isso que é chamada Carreta do Sertão. Irmão, sabe o que é que está escrito lá na frente dessa carreta? Salmo 23:1. Vamos repetir? Vamos repetir? Não. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí lá na traseira da carreta está João 14:6. Eu sou o caminho. Vamos repetir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É o que Jesus disse. E nas laterais, João 3,16. Vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além da mensagem de salvação, essa carreta vai levar compaixão e graça, para mostrar que é pelas obras também que nós demonstramos que nós somos do Senhor Jesus. Para as igrejas, irmãos, esqueci de tirar o relógio para ver o horário, mas eu vou chegar lá. Para as igrejas, a Junta de Missões Nacionais, irmãos, ela fez um projeto chamado Igreja Multiplicadora. Não é o primeiro, não. Nós já tivemos no passado os NEBs, Núcleos de Estudos Bíblicos. Lembra, pastor Ovade? Dos NEBs, né? Nós já tivemos outros projetos voltados para a igreja, mas agora o projeto, a visão, melhor dizendo, é da Igreja Multiplicadora, em que procura difundir os princípios básicos neotestamentários para que a igreja possa crescer, né? Com base na oração, na evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Se a igreja atuar nessas 5 áreas, com base nesses 5 princípios do Novo Testamento, é uma igreja que vai crescer. E você pode participar disso também. Amados, então, há muito que nós podemos fazer. Pense nesse contexto geral, nesse trabalho coletivo, e pense, o que eu posso fazer? Eu posso orar, eu posso contribuir, eu posso adotar um missionário, eu posso participar de um projeto de curto prazo, eu posso participar de um projeto a médio prazo, eu posso participar de um projeto para a vida toda, se eu tiver uma vocação missionária. Escolha, mas participe de um desses projetos coletivos. Mas, amados, além de participar desses projetos coletivos, que, vamos dizer assim, devem ser observados por todos nós, eu gostaria que nós pensássemos sobre a nossa contribuição individual, que nós, cada um de nós, pode dar para o crescimento do reino. Eu quero voltar a esse texto aqui, quando Jesus disse assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos. Amados, essa é a palavra de Jesus para cada um de nós. É uma tarefa individual. A ordem é: fazei discípulos. É uma ordem para nós. Então, não interessa se a Missões Nacionais está fazendo um trabalho extraordinário, não interessa se a nossa igreja está fazendo um trabalho extraordinário, não interessa se a nossa convenção está fazendo um trabalho extraordinário. A pergunta é: o que eu estou fazendo também, individualmente, para cumprir esta ordem de Jesus, de fazer discípulos? Porque essas foram as últimas palavras dele. Jesus, nesse momento aqui, já tinha sido crucificado. O que ele estava dizendo para os seus discípulos é o seguinte: eu quero que na mente de vocês esteja presente a mensagem da cruz.
E vocês precisam ter fé para levar essa mensagem da cruz e anunciar para as outras pessoas que eu sou o Salvador e que elas precisam crer nesse plano de salvação do meu Pai. Era essa mensagem que ele queria que todos os discípulos fizessem e compartilhassem com as outras pessoas. Mas, amados, às vezes a gente fica pensando assim, mas que mensagem eu vou levar? Qual é a mensagem que eu individualmente vou levar? Se nós abrirmos o nosso Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 45 a 48, a gente vai ter uma ideia muito boa daquilo que Jesus quer que nós falemos. Lucas 24, 45 a 48, diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O que Jesus quer que cada um de nós, individualmente em algum projeto coletivo, faça continuamente é pregar o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Ou seja, o nosso trabalho estará completo quando nós fizermos isso. Há algum tempo atrás, eu não sei, eu acho que foi ano passado, início desse ano, acho que foi ano passado, eu preguei um sermão aqui sobre essa responsabilidade individual, no sentido de que nós temos que fazer um trabalho completo e não uma mensagem incompleta. No sentido de que quando eu comunico, entrego alguma coisa para alguém da Bíblia, do Evangelho, um folheto, eu estou fazendo uma parte, mas não é uma parte completa. Eu preciso ter convicção, certeza de que aquela pessoa ouviu a mensagem de salvação. Mas se eu tomar qualquer atitude dessa e der uma palavra pessoal, apresentar para ela a pessoa de Jesus, dizer para ela que Deus a ama, que Deus quer resgatar a sua vida, livrá-la dos pecados e tem uma promessa de vida eterna para ela e dar a ela a oportunidade de aceitar Cristo como seu Salvador, aí sim nós podemos dizer que nós cumprimos o nosso ID de fazer discípulos. E se fizermos discípulos, temos que discipular essas pessoas, para que elas cresçam no conhecimento de Jesus Cristo. É nossa responsabilidade, não é de outra pessoa, é nossa. Amados, então essa mensagem é uma mensagem que nós devemos ter pronto na nossa língua, na nossa vida, no dia a dia, para compartilharmos com as outras pessoas que estão em volta de nós. Agora, se nós voltarmos lá para o texto de Mateus, não fiquem com medo, não fiquem com receio. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É a garantia. Ele vai estar conosco, do nosso lado, juntamente conosco, o seu Espírito habitando em nós. Essa que é a garantia que nós temos da vitória. Porque se nós formos fazer na nossa força, no nosso conhecimento, não vai dar nada. Vamos dar com burro na água. Mas se nós fizermos no poder do Espírito, o sucesso é garantido. Então essa garantia que o Senhor nos dá é uma garantia maravilhosa, que nós podemos fazer o trabalho dele sem medo. Mas não é só isso não. Vejamos João 17, 18, 21. O texto de João 17, de 18 a 21, é uma oração, é aquela oração sacerdotal, em que Jesus ora por nós. E diz assim o texto: assim como me enviaste ao mundo, ele está dizendo para o Pai, né? Eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, para aqueles apóstolos que estavam ali próximo dele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Somos nós, ele está orando por nós. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Maravilhoso, né? Nós fazemos uma obra que Jesus deseja, que Ele já deu o conteúdo daquilo que nós devemos dizer e que ora pelo sucesso dessa obra que nós estamos realizando. Não tem como dar errado. Não tem. E é isso que o Senhor Jesus está nos lembrando hoje pela manhã. Que mesmo num dia de missões nacionais, em que nos alegramos com a obra coletiva que é feita pelos batistas brasileiros, nós temos também ter a alegria de poder compartilhar a salvação com outras pessoas e poder levar amigos, conhecidos, a conhecerem Jesus Cristo. Então nós devemos cumprir a missão. Uma das coisas que eu sempre penso é o seguinte: o mais difícil já foi feito. Foi Jesus morrer na cruz. Nós não temos que morrer na cruz. Ele já morreu em nosso lugar. Os nossos pecados já estão justificados. Nós já somos regenerados. Ele está nos santificando e um dia seremos glorificados com Ele na presença de Deus. E essa expectativa, essa bênção, irmãos, é que está nos aguardando. E nós devemos compartilhar a palavra do Senhor, apresentar o plano de salvação, fazer discípulos, para que mais pessoas possam estar na glória juntamente conosco. Eu comecei a contribuir para a igreja quando eu não era crente. Eu vendia frutas numa bacia, dessa de lavar roupa mesmo, de alumínio, e ali por perto do bairro para ter dinheiro. Mas com 10 anos a minha mãe me autorizou para ser picolézeiro. E eu fui vender picolé. E naquela época era a primeira turma de vendedores de picolé em caixa de isopor. Ninguém sabia nem o que era isopor na época. Foi quando foi inventado, pelo menos, aquelas caixas. E aí, como era uma novidade, as pessoas queriam até ver como é que agora uma caixa de isopor podia conservar o picolé, porque antes era um carrão grande, cheio de gelo, com um negócio no meio, onde botava o picolé, cercava de gelo e só homem conseguia empurrar aquele carro. Quando chegar numa ladeira era terrível. Os mais velhos devem lembrar disso. E às vezes as pessoas chegam assim: como é que pode? Como é essa caixa? Eu digo: olha, só abre se comprar. Senão vai estragar o picolé. Né? Aí, como a gente dizia assim, senão eu vou boiar. Boiar era quando o picolé ficava ali no final, virava água, e a gente tinha que chegar lá no bar, e o gerente lá mandava pegar a sobra e botar na medida de uma forma para ver quantos picolés tinham derretido, porque senão ele não pagava, né? Porque o cara podia ter chupado o picolé e ter deixado só o palito lá dentro, né? Esperto sempre teve, né? E aí, quando eu ganhei assim um dia bastante dinheiro, porque eu peguei um grupo de americanos visitando o Teatro Amazonas, e aqueles turistas, quando viram aquele calor terrível, aquele monte de picolé lá à venda, aí esgotaram a caixa rapidinho. E eu disse o preço, mas eles não entendiam direito. Aí não pediam um troco. Naquele dia foi uma festa. Aí eu cheguei em casa com aquele monte de dinheiro. Mamãe, hoje eu ganhei muito dinheiro. Aí a minha mãe ouviu o batismo da minha mãe, mas nessa época ela já tinha sido batizada. Aí ela disse: sente aí, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro que o dinheiro não é seu. O dinheiro é da família. Fique tranquilo que você vai ter o dinheiro do seu cinema no final de semana. Segunda coisa, você vai tirar 10% para dar o seu dízimo. Eu nem argumentei que eu não era crente, irmão. Ordem da dona Irene, a generala da família, tinha que obedecer. Então, foi assim que eu me tornei dizimista, 7 anos antes de ser crente. Mas hoje eu me alegro tanto de saber que, desde aquela época, parte desse dinheiro já ia para a obra missionária. Tenho alegria nisso.
Tenho prazer, não vou dizer quanto, mas tenho prazer hoje em adotar os missionários das 3 juntas, porque eu creio nessa obra. Creia também. Vale a pena, quando nós investimos na obra do Senhor. E o Senhor, Ele é fiel para conosco. Uma vez eu pregando sobre dízimo aqui, contei como, num momento de crise financeira, em que eu perdi clientes, etc., Deus restaurou uma clientela para mim. Quando eu deixei de advogar para o Banco Itaú, na minha primeira fase, de livre e espontânea vontade, porque eu acho que eles foram desleais com um amigo meu, que teve uma crise de labirintite, não pôde ir para a audiência, me lembrei da labirintite do pastor agora, daí a história. E, por causa disso, o Itaú Seguradora perdeu o processo e eles o destituíram como advogado. Eu disse para eles que eu não advogaria mais para o banco. Mas foi uma época muito difícil para mim, porque banco não é fácil, né? Não foi fácil conseguir. Mas depois Deus me presenteou com outros clientes, muitos clientes. Eu fui advogado aqui da Sharp, que era a empresa que mais tinha empregados aqui, da Gradiente, da Philips, da Basf, sem distribuir um cartão. Porque Deus ia abrindo as portas. Então, mesmo quando eu pensei assim, que aquela situação financeira estava difícil, Deus ia lá e socorria. E é por isso que eu digo que quando a gente mantém a nossa fidelidade com a obra missionária, o Senhor abençoa a nossa vida. Porque nós estamos investindo naquilo que é o que Ele deseja, que cada pessoa conheça o Evangelho. E as oportunidades são muitas. Quando eu assumi como juiz, eu sempre gostei de falar pouco nessas cerimônias. Eu não tenho paciência para cerimônia, irmão. Como eu passei em primeiro lugar, tive que fazer o discurso, eu usei, eu acho que 5 minutos no máximo. Eu agradeci a Deus, agradeci a meu pai, etc., tarará. Mas, às vezes, depois eu fiquei pensando que podia ter sido uma outra oportunidade. O doutor Aldo Alifal está aqui. Quando ele assumiu como desembargador, eu estava lá. E ele usou não sei quanto tempo, acho que uns 30 minutos de discurso. Mas 80% do discurso foi apresentando o Evangelho para todas as autoridades que estavam lá. Quem nunca tinha ouvido uma mensagem aqui desse púlpito ou na internet, naquele dia ouviu. E eu dei glória a Deus pela oportunidade que Ele aproveitou naquele momento. Nós temos dezenas de oportunidades assim, todos os dias, em que podemos fazer Jesus conhecido para as outras pessoas. Fora os nossos vizinhos, amigos, parentes que não conhecem, nós podemos ter muitos momentos íntimos de apresentar Jesus. Durante a pandemia, muita gente teve dezenas de oportunidades de apresentar Jesus. Não perca essas oportunidades. Seja um missionário onde você está e Deus vai lhe abençoar. Contribua ou vá, participe de projetos da obra missionária e você também terá muito para se alegrar. E aqueles momentos maravilhosos que você passar nesses projetos, por certo, vão dar muita alegria espiritual e regozijo para você em todos os momentos da sua vida. Faça votos ao Senhor hoje de como participar da obra missionária, não só da obra coletiva, mas estabeleça seus alvos individuais de como você ser mais efetivo no discipulado, no fazer discípulos de Cristo, para que pessoas conheçam completamente a mensagem de salvação e tenham a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor lhe abençoe nesses projetos da sua vida. Amém.